Deus abençoe, Deus abençoe a todos, na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, na paz do Senhor. Derramando sobre você, sobre mim, paz, saúde, harmonia, felicidade e tudo de bom em nossas vidas. Eu queria deixar aqui uma palavra abençoada para você, que está no livro de Tiago. Por favor, se você tiver Bíblia em mãos, abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o 10. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o 10. Acredito que nós vamos até o versículo 10. Eu pergunto para você se realmente você deseja ser muito abençoado, abençoada, e peço que você comente aqui abaixo. Comente para me ver se você realmente está de acordo com a palavra de Deus. Você daria algo de valor nas mãos de um filho seu ou de uma filha, né? De alguém que não tivesse nenhuma experiência, nenhuma conduta, né, assim, de experiência para pegar algo de valor ou algo perigoso que possa destruir o seu filho. Por exemplo, você daria o volante do seu carro para um filho de menor, sem carteira, que nunca pegou no volante? Você faria isso? Você daria uma nota de 100, de 200 reais, ou qualquer valor, ou até mesmo uma moeda, né, para uma criança de 1 ano? Você faria isso? Né? Jamais você faria. Você daria uma casa, um apartamento para um filho, uma filha, para um filho seu, uma filha sua, ou uma filha seu, né? Uma filha sua, podemos dizer assim? Você não daria. Por quê? Porque vai desmoronar tudo. Eu lembro que uma certa vez eu assisti um filme de um casal muito bem sucedido, um casal de cristãos, se eu não me engano, né? E esse casal viajou, né? Viajou para os Estados Unidos, né? Um lugar da Europa, eu não lembro mais, e ficou o filho desse casal tomando conta da casa. Esse casal foi, né, deixou a casa na mão do filho. Se eu não me engano, era um filho, né? Não era filha, acho que era um filho. E aí o que ele fez? Ele chamou todos os amigos, todas as amigas, para fazer uma festa na casa dele, na ausência dos seus pais. Só que ele não imaginava que os pais dele iam voltar no dia que ele fez aquela festa. E quando os pais dele chegou em casa, a casa estava toda bagunçada. Mas por que isso? Porque naturalmente esse filho não tinha uma estrutura. Não tinha uma estrutura de receber ou de tomar de conta daquela casa, porque ele era um filho desorientado, desequilibrado, né? Então, eu vejo as pessoas falar assim, Deus vai me dar isso, me dar aquilo. Irmão, Deus vai te dar. Deus não somente vai te dar, como Ele quer te dar muito mais do que você pediu, né? Mas muitas das vezes nós não estamos preparados
para receber aquilo que Deus tem para nós. Eu lembro também de uma história não, foi real mesmo, isso aconteceu. O rapaz, ele estudava, né, fazia faculdade. Ele fazia faculdade. Isso é verídico. E estudou muitos anos e tinha um desejo de comprar um carro, né? Lógico, irmão, que tudo isso nós temos que pensar a respeito daquilo que nós pedimos de Deus, ou a Deus. E esse rapaz, ele trabalhou, né, fez algumas atividades e comprou um carro no dia da sua formação, né, da sua formatura, né? Acho que ele ia se formar em advocacia, se eu não me engano. E no dia dele se formar, ele saiu nesse carro, e por ser a primeira vez, despreparado, inexperiente, saiu nesse carro descontroladamente, desequilibradamente. E o que aconteceu? Esse rapaz sofre um acidente e morre. Agora imagina, gente. No dia da formação, ou seja, que esse rapaz ia receber o diploma de doutorado, depois de muito tempo que estudou. Aí você pode perguntar assim, mas o que tem a ver isso, missionário, com o que Deus tem para mim? Tem tudo a ver. Muitas das vezes a gente não está preparado, gente, para receber algo de Deus, né? Essa é a verdade. Gente, se um pai, muitas das vezes, prepara um filho, ou uma filha, ou uma mãe prepara um filho ou uma filha, para investir algo nele, né? Porque um pai de uma mente boa, uma mãe de uma mente boa, não vai pegar algo e colocar na mão de um filho ou de uma filha que não está preparado ou preparada. Não vai. E por que Deus tem que fazer isso? E por que Deus tem que fazer algo para você, para mim? Às vezes a gente despreparado para receber. Eu não estou dizendo que Deus não vai realizar seus sonhos, seus projetos. Mas uma casa se começa pela base. Ou seja, um prédio, um edifício, começa pela base, com uma boa estrutura, para lá na frente não cair, não vir a desmoronar. Então tem que ter uma preparação primeiro. E por que Deus não precisa? E por que Deus não tem que preparar alguém? Será o homem mais inteligente do que Deus? Será o homem mais compreensivo do que Deus que prepara o filho, a filha para colocar algo valoroso, para colocar uma responsabilidade na mão dele ou na mão dela, ou do filho ou da filha? Ah, mas Deus é poderoso para fazer, preparar e abençoar logo. Ele é. Mas ele permite a gente ter experiência, irmão. Deus, ele permite a gente ter experiência. Experiência. Essa é a verdade. E aqui na Epístola de Tiago, a palavra de Deus diz assim, a origem das contendas. De onde procede mortes? De onde procede muitas coisas que têm acontecido no mundo, né? O que acontece, tanta miséria no mundo, tanto desemprego, tantas coisas ilícitas, injustiça. De onde procede isso? A origem das contendas. Quando a pessoa ela é preparada para ter, ela pensa 2, 3 vezes ou mais para cometer um ato. Então diz assim a palavra de Deus.
Tiago 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Ou seja, as guerras, as contendas, as injustiças, as mentiras, as falsidades, o desrespeito, a ganância, muitos acidentes, muitas coisas que acontecem, é por causa de quê? Das contendas que há entre vós, ou seja, se não de algo que procede dos prazeres que militam na vossa carne. E muitos, versículo 2 diz assim, muitos cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedes. Ah, não, missionário, eu tenho pedido tanto, mas pedido não é de boca, não. Cobiçais, versículo 2, cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podes obter, ou nada pode conquistar. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedes. Ah, eu peço tanto. Não, mas espera aí, você vai entender o que é se pedir. Nada tendes porque não pedes. Aqui no versículo 2 diz assim, pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjares em vossos prazeres. Repito, pedes, você vê que no versículo 2 diz assim, nada tendes porque não pedes. Nada tendes porque não pedes. Aqui no versículo 3 já fala, pedes e não recebeis porque pedes mal, para esbanjades em vossos prazeres. Ou seja, pedes mal, pedes e não recebeis, porque pedes mal para esbanjades nos vossos pecados, na vossa carne, naquilo que só favorece aos teus prazeres carnais. Aí no versículo 4 diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Eu vou parar um pouquinho aqui no 5, depois nós vamos para o versículo 6. O que a palavra de Deus diz? Pedes, não recebe porque não pedes. Aí no outro versículo diz, não recebe porque pedes mal, para esbanjares. Ou seja, a pessoa até pede algo para Deus. Mas ela pede para quê? Para esbanjares no pecado. Para investir nos prazeres da carne. E quando a Bíblia diz que pede mal, não é porque você pede de boca, pede mal. Você pede mal porque você tem um propósito de pedir para investir nas coisas pecaminosas. Isso é pedir mal. Eu vejo muita gente dizer assim, não, pede mal. Pede e não recebe porque não sabe pedir. Tem gente que diz assim, você não recebe porque você pede um carrinho, uma casinha, você pede um empreguinho. Mentira, não é isso. Não é isso. Ah, você não recebe porque você recebe coisas pequenas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você não pedes, e quando pedes, pedes mal, para investir no pecado. Para investir no pecado. Para esbanjares nas coisas pecaminosas. Agora nós vamos aqui para o versículo 6. Antes
ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos... Peraí, deixa eu explicar esse versículo 7. Tem gente que fala assim, que pensa assim, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quando as pessoas lêem esse versículo 7, já pensam o quê? Resistir à tentação da mulher. Resistir à tentação do homem. Eita, não é só isso, gente. Resistir o diabo e ele fugir de nós, não é apenas resistir a uma tentação de uma mulher ou de um homem, ou um homem resistir à tentação de uma mulher, ou uma mulher resistir à tentação de um homem. Tem várias formas de resistir o diabo. Às vezes a gente pede algo para Deus descontroladamente, se a gente está preparado. Muitas das vezes, não é nem Deus que dá, o diabo engana muitas pessoas, gente. É o que eu falei no início da mensagem. Qual é o pai que vai abrir mão para o filho ou para a filha, se ele está preparado para receber? Por exemplo, o rapaz ou a moça faz faculdade para ser um médico ou uma médica. Na faculdade, eles têm aqueles bonecos, né? Que eles aprendem a fazer uma cirurgia, a fazer massagem ou alguma coisa, né? Lá nas faculdades eles têm isso. Ou seja, uma pessoa se formando vai ser permitido fazer uma cirurgia. Imagina a pessoa fazer um universitário, a pessoa está fazendo uma faculdade, fazer uma cirurgia de coração, de pulmão, de cérebro. Nunca vai ser permitido. Porque ele ainda está em fase de aprendizagem. Ele está fazendo a faculdade. Ele vai ganhando experiência naqueles bonecos ali, como é que faz a cirurgia, como é que examina a célula do coração, a célula do cérebro, a célula do pulmão, dos rins, tá aí daí por diante. Ninguém vai dar emprego e vai aceitar uma cirurgia de um aprendizado, não. Então, muitas das vezes, as pessoas falam assim, não, mas Deus pode, sim, Deus pode fazer muito mais do que você imagina. A Bíblia diz que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós imaginamos. Ele pode fazer. Deus, ele fez o mundo em 6 dias. Ele podia ter feito, no estralar do dedo, mas ele não fez. Ele fez em 6 dias para te dar, me dar, nos dar experiência. Nos dá controle, nos dá experiência. A experiência ajuda muito, gente. Então, e com Deus? É bagunçado? Deus vai lá e dá tudo para a pessoa, se a pessoa está preparada? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Uma certa vez Jesus curou uma mulher, foi uma mulher, se eu não me engano, ou foi um homem, não sei, acho que foi uma mulher. Ele disse, vai, você está curada, vai e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Pelo amor de Deus, gente. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Então Jesus, irmão, ele prepara e ele avisa. Ele alerta. A mulher foi curada, mas Jesus disse o quê? Vai e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Diga amém. Agora vamos para o versículo... vamos para o versículo... Deixa eu ver aqui. Por 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. As promoções, tem muitas promoções, né?
a pessoa é promovida de forma ilegal diante de Deus e diante dos homens. E tem muitas pessoas que falam que foi uma bênção de Deus. O rapaz, no dia de se formar, no dia de receber o diploma, né, o certificado, diploma de doutor, foi lá passear no carro dele pela primeira vez, morreu. Aí diz assim, versículo 8, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Ou seja, o que a Bíblia manda? Eu me achegar a Deus para ele se achegar a mim. Purificai as mãos, pecadores. Você que mexe com tráfico, com drogas, com latrocínio, com assalto. Deus, ele convida você a purificar as mãos e vós que sois de ânimo dobre, limpar o coração. O que é ânimo dobre? Repetidamente está mudando de pensamento. Não sabe o que quer. Uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra hora é do bem, outra hora é do mal, outra hora o pecado é certo, o pecado é errado. Então, limpai o vosso coração, você que tem ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Tem gente que fala que chorar é derramar lágrima. O chorar que a Bíblia diz, gente, não é apenas derramar uma lágrima. De repente você derrama uma lágrima, mas o coração está longe. Chorar é a gente ser sincero diante de Deus. Ser dependente de Deus. Gente, meu Deus do céu, imagina, qual é a função do rei? É de ser servido. Qual é a missão do filho ou do servo? Também servir. O bom filho serve ao pai, mesmo sendo um rei ou não. Rei não é feito para servir a escravo ou a filho, apesar do filho ser um príncipe. Não é? O príncipe não é para ser servido. O príncipe pode ser servido pelos servos do rei, mas não pelo rei. Então, irmãos, muitas das vezes as pessoas, elas pedem a Deus como se Deus fosse obrigado a abençoar ela, a mudar o quadro da vida dela, né? Deus é bom, irmão. Ele te conhece. Ele conhece o seu coração, conhece o meu coração. Então, se você é pai, você é mãe, prepare um filho para poder dar boas dádivas para ele. E por que Deus não tem que preparar primeiro? Será o homem mais responsável do que Deus, gente? Certo, Deus mostra um sinal para alguém. Um sinal não quer dizer que é constante. O milagre que vem pode ser constante, mas um sinal não é constante. Um sinal é para mostrar uma prova que Deus está querendo te ajudar. O que Jesus disse para aquela mulher? O que Jesus disse? Vai e não peques mais para que não te suceda coisas piores. Amém? Deixa eu dizer para vocês. Tem gente aí ganancioso que fala assim, não, você pede mal porque pede uma casinha, pede um carrinho para Deus, pede algo pequeno para Deus. Deixa de ser perturbado, irmão. Não é isso, não. Você que está com ganância. Isso é o diabo que coloca na tua mente. O que a Bíblia diz? Pedes e não recebe porque pedes mal para esbanjares, para investir na obra pecaminosa, no prazer da tua carne. E acabou, irmão. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Essa é a verdade. Deus tem tudo para você, do bom e do melhor, irmão. Ô, irmã,
Mas deixa Deus te preparar para que essa bênção não venha se converter em maldição, como diz a Bíblia, lá em Deuteronômio, se eu não me engano. Ou a maldição pode se tornar bênção. O que quer dizer isso? Você pode se sentir uma pessoa amaldiçoada, mas Deus ele vai te abençoar. Ele vai converter aquele mal numa bênção. Mas nós devemos deixar Deus nos preparar. Diga graças a Deus. Às vezes as pessoas não recebem, não é porque pedes mal de boca, mas é porque pedes mal de atitude. Você nunca vai dar ou receber algo de mão fechada. Sempre tem que abrir a mão. Senão você não planta e muito menos você colhe. Entenda essa palavra como ela é, irmão. Que Deus abençoe, que Deus ilumine na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém.